Diferente da Data Windows, que apresenta a forma de onda de um arquivo de áudio na forma amplitude versus tempo, a ferramenta Spectrum Analysis, ou seja, o analisador de espectro, apresenta as gravações de áudio em forma de domínio de frequências. Os dados que são mostrados sob forma de domínio de frequências, em forma de gráfico de frequências, como os apresentados em um analisador de espectro, retratam as amplitudes e frequência das ondas sonoras que, se mixadas, soarão como o áudio original. Decifrando as frequências que compõem um som em conjunto com suas amplitudes correspondentes, é possível determinar a frequência fundamental de um som, assim como ruídos podem ser identificados, permitindo a aplicação de filtros para a diminuição dos mesmos. Dois métodos são utilizados pelo analisador de espectro para representar dados. São eles Spectrum Graph e Sonogram. No método Spectrum Graph, o eixo horizontal representa as frequências em Hz, enquanto o vertical representa a amplitude em decibéis. Vamos abrir um arquivo de áudio. No menu View, escolhemos Spectrum Analysis. O arquivo é analisado e o diálogo Spectrum Analysis é apresentado. O Spectrum Graph mostra as amplitudes em decibéis de cada frequência, 0 Hz DC até a frequência Nyquist. Ao clicar em Real Time Monitoring, configuraremos o gráfico de espectro a sofrer alterações em tempo real enquanto um arquivo de áudio é reproduzido no SoundForge. A resposta na representação do gráfico irá depender da configuração do FFT e da velocidade de processamento da máquina. A opção Monitor Input Real Time Monitoring configura o gráfico de espectro a apresentar em tempo real os sinais que passam na entrada da placa de som. Este recurso possibilita a análise em tempo real da acústica de um ambiente e suas devidas equalizações. Vamos posicionar o mouse em alguma posição da representação gráfica. Ao lado do ponteiro do mouse irão aparecer as informações de frequência e amplitude do sinal. Para visualizar a frequência e o pitch, no menu de atalhos devemos escolher Show Notes e colocar o ponteiro do mouse em alguma posição do gráfico. As informações são apresentadas ao lado do ponteiro do mouse. Quando utilizamos um gráfico de espectro para visualizar um arquivo estéreo, um gráfico para cada canal será mostrado, podendo seus parâmetros serem modificados de forma independente um do outro. Vamos clicar direito no diálogo Spectrum Analysis e escolher Normalize DB no submenu que é apresentado. O canal esquerdo será normalizado e o canal direito não sofrerá alterações. Sync Graphs. Quando executamos um processo ou operação em apenas um dos canais, a opção Sync Graph é armada. Para ter acesso às opções, clicamos direito no diálogo e escolhemos Sync Graph no submenu apresentado. Uma marca é colocada ao lado do comando indicando que aquela opção está ligada. Para alternar entre os gráficos de canal, clicamos no gráfico desejado ou utilizamos a tecla Tab. Para alterar um gráfico, posicione o diálogo Spectrum Analysis na área de trabalho para que ambos os canais fiquem visíveis. Vamos selecionar um trecho na Data Window. Vamos clicar em Refresh, que está aqui localizado no menu Spectrum Analysis. O novo trecho será analisado e o gráfico será apresentado. Quando um trecho é selecionado na Data Window, poderão ser visualizados até 64 gráficos de espectro. Do menu Spectrum Analysis, vamos escolher Settings. O diálogo será apresentado. Entre com valor na caixa Slice Display. As opções Forward e Backward serão ativadas. Selecionando Forward, será apresentado o primeiro trecho da seleção. Vamos clicar em OK. Vamos usar esse botão Slice para adicionar ou remover gráficos no diálogo. No menu Options do Spectrum Analysis, vamos escolher Settings para que o diálogo Spectrum Settings seja apresentado. FFT Size.
Escolhemos um valor na lista para dimensionar o FFT, para determinar o tamanho em samples da análise. Quanto maior for o FFT, maior a resolução do gráfico. A correta performance dependerá da capacidade de processamento da máquina. FFT Overlap. Este valor determina a quantidade de sobreposições possíveis para a janela de análise. Quanto maior for o valor de FFT Overlap, mais apurada a análise vai ser. Slices Displayed. O valor determina o número de trechos FFT criados na seleção. Forward, Backward. Quando vários trechos são mostrados no gráfico de espectro, estes trechos são mostrados em ordem cronológica de acordo com as opções Forward ou Backward selecionadas. O valor em Set Sonogram Resolution determina o número de samples FFT a serem usados no método sonogram. A correta configuração deste parâmetro mantém uma resolução constante na apresentação do gráfico. Ao aumentar este valor, será aumentada a resolução gráfica horizontal. Quando esta opção não está marcada, o valor de resolução é determinado pelo comprimento da seleção e pelo valor em FFT Overlap. Logarithmic Graphing determina a mais baixa frequência a ser apresentada no gráfico quando a ferramenta Zoom to Range estiver selecionada. Frequency Maximum determina a mais alta frequência a ser apresentada no gráfico quando a ferramenta Zoom to Range está selecionada. Shading determina a mais alta amplitude a ser apresentada no gráfico quando a ferramenta Zoom to Range está selecionada. Floor determina a mais baixa amplitude a ser mostrada no gráfico quando a ferramenta Zoom to Range está selecionada. Hold Peaks During Monitoring. Esta opção indica a frequência mais alta com uma pequena linha horizontal. O tempo que esta linha permanecerá é determinado pelo valor em segundos colocado no campo respectivo. Maintain Last Monitored View. Mantenha as últimas configurações de monitoração. Vamos navegar no gráfico de espectro. O gráfico de espectro possui ferramentas que nos permitem isolar frequências ou amplitudes. Vamos clicar com o mouse na área de atuação da frequência a ser examinada. Vamos selecionar um trecho que contenha a frequência desejada e soltar o botão do mouse. O gráfico de espectro aumentará a área selecionada e o eixo de frequência será alterado para apresentar corretamente as frequências selecionadas. Vamos usar o slider Range para rolar a área selecionada entre as frequências. Vamos clicar direito no diálogo e escolher Zoom Out Full. Para visualizar as amplitudes, vamos clicar com o mouse na extensão da amplitude a ser selecionada. Clicamos para selecionar a extensão a ser mostrada na forma de duas linhas horizontais. Vamos selecionar um trecho contendo a extensão da amplitude desejada e soltar o botão. Para visualizar a extensão de amplitude e frequências, clicamos com o mouse na extensão da amplitude e frequência a ser selecionada. Vamos selecionar um trecho contendo a extensão das amplitudes e frequências desejadas e soltar o botão. Visualizando extensões utilizando o diálogo Spectrum Settings. No menu Options do Spectrum Graph, vamos escolher Settings. Vamos escolher uma configuração na lista MAME e entrar com os parâmetros desejados de Display Range e clicar em OK. Grab Pan Mode. Após o gráfico de espectro ser apresentado, a opção Grab Pan permite a rolagem vertical e horizontal do material. Para utilizar o modo Grab Pan, clicamos direito no diálogo e escolhemos Grab Pan no menu de atalho. Agora o ponteiro do mouse se transforma em uma mão, permitindo a seleção das regiões a serem arrastadas pelo gráfico. Para desligar o Grab Pan, escolhemos Grab Pan no menu de atalho ou utilizamos a tecla ESC. Localizada no canto inferior esquerdo do diálogo, a janela Overview indica qual seção do arquivo está aparecendo em relação ao gráfico de espectro. O retângulo pontilhado representa a região corrente mostrada no gráfico de análise de espectro.
Sonograma. Esta é uma outra forma de apresentação dos espectros. No sonograma, o eixo horizontal representa o tempo e o vertical representa as frequências. A amplitude de cada frequência é representada por uma intensidade de cor diferente no gráfico. Este método é extremamente útil para identificar sons como instrumentos musicais diferentes e ruídos de ambiente. Selecionar um trecho de aproximadamente 1 segundo. No menu Options do diálogo Spectrum Analysis, escolhemos Settings. O diálogo Spectrum Settings será apresentado. Vamos escolher Sonogram 1 na lista e clicar em OK. Caso nenhum trecho esteja selecionado, o sonogram analisará os dados de áudio a partir da posição atual do cursor, até o final do arquivo. Assim como no gráfico de espectro, podemos medir os sinais de frequências e amplitudes em um ponto qualquer, bastando para isso posicionar o ponteiro no mouse do gráfico. A configuração do sonogram é feita da mesma forma que é feita no gráfico de espectro. Para ligar o sonogram, é necessária a experimentação de todos os controles e parâmetros do diálogo para possibilitar uma melhor utilização. Para melhorar o contraste das cores do sonogram, diminui a frequência de amplitude. Se as cores no gráfico estiverem em tons muito fortes, vamos configurar Set Sonogram Resolution em 200 samplings. Para melhorar a resolução de frequências, vamos aumentar o valor de FFT Size. Para reduzir o tempo de processamento, diminuímos o valor em Set Sonogram Resolution ou diminuímos o valor em FFT Size. As cores podem ser ajustadas utilizando o Slider Color, que está localizado abaixo da representação gráfica. Note que a seção inferior do diálogo retrata as escalas de cores em decibéis. Para retornar ao modo Spectrum gráfico, clicamos direito e escolhemos Normal Display.